Pai. Eis aqui os teus anjos, Pai, os nossos pastores, eis aqui o teu louvor, Pai. Eis aqui, Senhor, missionários, evangelistas, eis aqui, Senhor, dons ocultos, Pai, que só tu sabes, Pai. Eis aqui a tua noiva, Deus. Oh, Senhor, e eu te peço aqui hoje, Senhor, que nada seja feito contra a tua vontade, seja tudo feito conforme a tua direção, conforme a tua vontade, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa falar, Senhor, através de nós. Não sejamos nós, mas o teu Espírito, Pai. E que o teu Espírito possa viver em cada um de nós, Pai. Que nós possamos a cada dia mais, Senhor, limpar o nosso tempo, Senhor. Purificar o nosso coração, porque o teu Espírito vive em nós, Senhor. E que tenha a alegria de viver em nós, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui neste lugar, Senhor. Porque este lugar é teu, Deus. E nós só viemos aqui para te adorar, para te buscar, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, vem tomar o teu lugar de honra, Senhor. Vem tomar o teu lugar de honra aqui hoje, Deus. Vem tomar o teu lugar de honra aqui, Jesus. Oh, baixar a Senhor. Oh, Santo, 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 Santo. Oh, baixar a Deus. Oh, Santo, Santo, teu nome, Senhor. Porque vamos cabeças, fechem os vossos olhos, esqueçam os vossos problemas, porque Deus está aqui. Deus está aqui para vos salvar, para vos curar, para tratar convosco. Deus está aqui para que no seu chave eu possa entrar. Oh, Deus está aqui porque Ele tem prazer nas suas vidas, na vida de cada um. Oh, porque Ele nos ama. Oh, Jesus, vem. Vem, Jesus. Oh, Deus, que nós possamos ter no nosso coração a missão de amar, a missão de amar o próximo, a missão, Deus, de ajudar o próximo, Deus, sem esperar nada em troca, Deus. Nós possamos ter o nosso foco no teu reino, Deus. Posso ter o nosso foco, Senhor, na tua vontade, Deus. Oh, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito. Fala, Senhor, no coração de cada um. Oh, Deus, sopra no coração de cada um, Deus. Em nome de Jesus, vai sondando cada coração. Vai sondando cada alma abatida aqui hoje, Espírito Santo. Vai sondando, Senhor, cada mente tribulada, confusa, Deus. Vai sondando, Senhor. Oh, Deus, és maravilhoso, a tua presença é real neste lugar, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, sonda, Deus. Espírito Santo, Deus, trabalha no coração de cada um. Visita no coração de cada um. Para que ela possa se abrir e entrar em Deus. Que ela já venha sentir lá fora a tua presença, Deus. Que ela já venha sentir a tua doce presença, Deus. Que haja um poder do Espírito aqui hoje. Deus, em nome de Jesus. Deus, não voltar de nós, Deus. Voltar do teu nome, voltar e glorificar o teu nome. Porque nós não somos nada sem ti, Pai. Nós não somos nada sem teu amor. Nós não somos nada, Senhor. Tu és o nosso refúgio, Pai. Tu és o nosso refúgio, o nosso povo é presente na angústia, Pai. Só tu, Senhor, podes todas as coisas. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, do teu caminho. Esta é a tua noiva, Pai. Oh, estes são os teus filhos, Senhor. Estes são os anjos que escolheste para cuidar das nossas vidas, Pai. Oh, Deus, toma todas as tuas mãos, Senhor. E tudo seja feito conforme a tua vontade, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, neste momento eu te convido a fechar os teus olhos neste momento. Eu não sei o que você veio fazer aqui, mas eu quero te dizer
vim aqui para adorar. Não para pedir, não para buscar nada dele, mas simplesmente para dar aquilo que eu tenho para ele. E eu te convido a fechar os teus olhos. Eu te convido a ir para uma dimensão que não é esta. Se você quiser sair do seu lugar, se prostrar diante dele. Se você quiser deixar que o Espírito te encaminhe, te leve para uma dimensão de adoração. Então deixa o momento, larga tudo que você trouxe, toda a carga, joga por terra agora e fala: eu quero te adorar. Não importa a circunstância, não importa o que você está vivendo, não importa aquilo que está acontecendo. Eu quero te dizer que a adoração não tem a ver com a minha alma, nem a sua alma. Não tem a ver com o meu sofrimento, não com o seu. Adoração é aquilo que eu dou de melhor para o meu Deus. Então comece a dar o que você tem de melhor para ele, porque o que ele tinha de melhor ele te deu. Jesus Cristo, ele te deu.
caindo por terra neste lugar. Eu vejo o Senhor destruindo cadeias neste lugar. Vem, toma o teu lugar aqui. Vem, toma o teu lugar aqui. Vem, toma o teu lugar aqui. Você pode pedir aí. Vem, toma o teu lugar aqui. Só a igreja só. Céu e terra se encontram alinhados no seu plano. Está noivo. O universo estremece. O leão ruge no trono. Céus e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece. O leão rugiu no trono. Céu e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece. O leão rugiu no trono. Céu e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece. O leão rugiu no trono. Céu e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece. O leão céu e terra. O universo o leão rugiu no trono. Você pode glorificar. Glorifica, glorifica. A glória de Deus está neste lugar. Seu amor infinito, continue olhando pra Ele. É certo. Se seu falar, eu sou e é escrito. E tu tens sido tão bom.
de nós. O Senhor espera a manifestação dos filhos dele. A manifestação e a adoração dos filhos dele. Continue adorando ao Senhor. Com os olhos fechados. Você pode adorar o Senhor. Nós estamos preocupados com ativismos. E não correndo, deixa o ativismo para o lado e comece a adorar. Não se preocupe com o que vai ter que ser feito hoje. Deixa o Espírito Santo conduzir este lugar. Não perca o seu foco. Trevas se vão.
Aleluias. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Crianças, crianças do mundo inteiro, crianças de todas as línguas e cores, crianças, crianças do mundo inteiro, clamando por Cristo Salvador. Muita gente está sofrendo e sem salvação morrendo. Eu ouço da África um grande lamento. A Oceania clama por salvação. Precisamos de Jesus. Na Ásia escuto o clamor do seu povo. Vem poderá nos socorrer. A Europa precisa de um grande renovo. Espírito Santo, desce sobre nós. América gigante necessita de perdão. Misericórdia, Senhor. E a voz de Deus ressoa. Queira fazer missão. Vem aqui, Senhor. Missão está no meu coração. Ouço o clamor do mundo em aflição. Missionário quero ser. Missionário serei, se Deus
sim, eu irei. Eis aqui, Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus! Que bênção, né? Essas crianças dão o seu contributo aí com missões. E você? O que você vai fazer? Amém? Vamos ficar de pé, sem demoras, vamos. Muito prazer, nós recebemos nosso líder de missão aqui, pastor Aldemir, Lezian. Por favor, pastor. Pastor, nosso amigo, né, de ministério e também nosso líder de missão. E hoje ele veio aqui trazer uma consciência para a gente, né, missionária. Porque muitas das vezes nós até queremos fazer algo, mas não sabemos como. E há muitas maneiras, né, como foi falado aqui, através desse jogral, dessas crianças aqui, né. Então, vamos receber o homem do Senhor, né, o homem de Deus que vai estar ministrando sobre as nossas vidas. Você pode aplaudir para dentro do seu. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Dê uma olhada para essa pessoa que está ao seu lado e vê se esta pessoa está com um semblante de um crente cheio de compaixão. Olha aí, olha aí. Graças a Deus. Queridos, antes de qualquer consideração, vamos ler a palavra de Deus? Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo número 5. Isaías, capítulo número 5. A partir do verso de número 1, alguns versículos. Digo para você que não tem um exemplar, vai estar acompanhando aí. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha, um outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercesse juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí o clamor. Feche os seus olhos por uns segundos. Senhor, nós estamos na Tua presença, e não é um sacrifício fazer essa deslocação, deixar às vezes o conforto, até mesmo o descanso merecido,
do nosso corpo para estar na tua casa. O Senhor não estabelece nenhum culto em vão. O Senhor não desperdiça nenhuma liturgia. O Senhor não desperdiça nada, Senhor. Que venha, Senhor, meu Deus, para o nosso benefício, para a nossa edificação. Esse momento, Senhor, da tua palavra, traz-nos, Senhor, entendimento. Torna cativo, Senhor, o nosso coração. Faz dele um coração ensinável. Dá-nos o quebrantamento necessário para que venhamos cumprir a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Graças a Deus. Toma aí seu assento. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, pastor Marcelo, pastora Davi, família sacerdotal, Miguel e a Melissa. Deus abençoe a igreja de Alhandra. Também o nosso líder de missões, irmão Adriano, é o nosso representante da missão catedral na igreja de Alhandra. Eu estou grato a Deus por estar aqui hoje. Eu de fato já estava devendo esta visita. O ano passado eu fiz quase 30 visitas nas igrejas, mas eu priorizei as igrejas que estavam, de uma certa forma, muito aquém da visão, e a Alhandra não era o caso. Então fui deixando, e aprovo o Senhor estarmos uma vez mais na direção deste honroso departamento que é a missão catedral. Eu vim aqui hoje também trazer um ponto da situação do campo missionário para os irmãos, trazer também uma palavra para a sua vida. Amém? À medida que eu for ministrando, eu vou trazendo às vezes esse ponto da situação, do que está acontecendo na obra missionária. Mas antes disso, vamos aqui a uma reflexão desse texto, da palavra de Deus. Quem está comigo, diga amém. Amém. Ninguém está com sono, né? Sempre digo que estou muito longe de pregar como o apóstolo Paulo, ao ponto de fazer alguém cair da janela de sono. Esse pastor de congregação não prega, ele conversa, né? E dá uns conselhos. Queridos, o livro do profeta Isaías, ele é um livro, de certa forma, muito conhecido, de um grande destaque no Antigo Testamento. Esse livro, ele é considerado por algumas características a mini-bíblia da Bíblia. Ele é um livro com algumas características, como ele tem 66 capítulos, também em relação à Bíblia em geral. Ele é dividido em duas partes: o Antigo Israel, situação do Antigo Israel, e a promessa de um novo Israel. Os 39 capítulos iniciais trata exatamente de um estado espiritual de Israel. Os 27 restantes trata exatamente de uma promessa que iria se cumprir, que viria se cumprir no Israel como nação. Mas também este livro, ele traz palavras com muita propriedade. O sistema profético no decorrer da Bíblia, esse período em que Deus usou os profetas, foi um período muito crucial na história do povo de Israel. Todas as vezes que Deus utilizava do profeta com o seu ofício para fazer um comunicado ao povo, era que havia uma situação crítica.
Há quem diz que quando o ministério profético é estabelecido, é entrado em ação, é porque há uma crise existencial no meio do povo, no meio da igreja. Eu me recordo, desde os meus primeiros dias e anos da minha fé, cuja método, tom, eu acredito, e todas as vezes que eu vi, mesmo como novo convertido, e vejo até hoje Deus levantando alguém no meio da igreja em caráter profético, é porque alguém está precisando de um alinhamento, está precisando de um conserto, está precisando de entrar no eixo, podemos dizer assim, por causa da bondade e a misericórdia de Deus. Deus não deseja que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade, venham se arrepender. A Bíblia não é muito difícil de você entender o plano de Deus para a humanidade. Israel, como nação, a partir de Abraão, Deus escolhe ele, faz uma promessa e estabelece em Abraão um personagem representativo para as gerações que viriam depois dele. Deus disse para Abraão, em um momento, talvez ninguém na nossa geração já experimentou o que Abraão experimentou. Abraão estava seguindo uma vida normal, porém acomodada no seu estilo de vida, ou até mesmo experimentando uma vida sem significância, uma vida sem propósito. E um dia Deus visita ele e chama Abraão para uma nova vida, para uma nova fase, para uma nova missão de vida. E disse ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão segue uma jornada de obediência, de fé, de entrega, de renúncia, para cumprir um propósito de Deus. Propósito este que até então Deus não revelara. Deus estabeleceu a ele um chamado, mas não revelou o processo que envolveria o chamado. E aqui está um dos grandes desafios para todos nós. Nem sempre quando Deus me chama para determinadas missões, determinada tarefa, Ele não vai me revelar o processo da tarefa, o processo da missão. Ele está me chamando. Cabe a mim, como servo, obedecer. Obedecer. Deus estabelece em Israel o desejo missionário, o desejo em que Israel fosse a referência da glória de Deus, do agir de Deus no meio de alguém na terra. Deus estabelece aquele povo a partir de um homem e faz deste povo, um celeiro de um tratamento especial. Deus queria que em Israel fosse manifestada a glória de uma forma muito prática, um ambiente de glorificação a partir de Israel como nação. Mas observe que ele vê o estado daquele povo, depois de tantas fases, tantas situações. Israel vem viver em uma situação crítica, moral, espiritual, uma crise social. Israel veio sair do propósito. Qual o propósito de Deus para Israel, queridos? Porque Israel, você não consegue tirar Israel como nação do plano bíblico. Israel faz parte do plano bíblico. E quando Deus estabelece isso, Ele estava dizendo, Ele estava revelando o seu coração: eu quero que em Israel todas as nações venham até Israel, contemplem Israel o meu amor, o meu cuidado, a minha ação. E através de Israel, eles espalhassem para toda a terra a glória de Deus manifestada na vida deles. Mas observe que esse
esse método de Deus, esse desejo de Deus, o povo não entendeu e gerou um efeito contrário. A física chama isso de uma missão centrípeta, ou seja, uma força que atrai para dentro de si. Deus queria que as nações viessem até Israel, vissem a glória dele e fossem impactadas pelo poder de Deus operante em Israel como nação. Só que o que aconteceu foi o contrário. Israel foi alvo das nações, mas de uma forma odiosa. Tem nações até hoje que não gostam de ouvir este nome Israel. Se eles quisessem, se eles pudessem, ou melhor, já teriam tirado Israel do mapa. Todos nós sabemos. A mídia divulga, a comunicação social divulga. E a gente vê claro as nações que amam Israel, as nações que odeiam Israel. Então Israel saiu do propósito. E qual o propósito? Capítulo 5 de Isaías. Deus usa este profeta para esclarecer que haveria um juízo sobre Israel. Por que houve um juízo? Por que há um juízo de Deus sobre as nossas vidas e até mesmo na nação? É um acerto de contas de Deus em um alinhamento de propósito, quando esse propósito não é cumprido, quando os resultados não são alcançados. E Deus então manda este profeta, o profeta Isaías, profeta messiânico, ele fazer um cântico. Era o coração de Deus aqui neste cântico. O que ele queria para Israel. E o que ele queria para Israel? Uma vinha frutífera. Uma vinha que viesse a produzir uvas boas, para que todos viessem se alimentar desses frutos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Mas qual foi o resultado? Frustração. Numa linguagem humana para você entender. É como se Deus estivesse dizendo assim: poxa vida, o meu projeto foi de água abaixo. Ele se coloca como quem? Como um viticultor, que ele plantou, escolheu as melhores sementes, perto de uma encosta fértil, de uma colina. Ele planta ali a sua vinha, e espera todo um processo, investe naquela vinha, até o dia da colheita. Mas a colheita veio, mas o resultado da qualidade dos frutos, que não deu uvas doces, deu uvas azedas, inapropriadas para o consumo. E o resultado disso é que Deus então anuncia um juízo. E qual o juízo? Característica do juízo: que nesta vinha já não haveria mais um cuidado especial. E qual o cuidado especial de Deus? Não é o corte, é a poda. Ele já não mais trataria com Israel a fim de que Israel viesse a ter uma nova produção. Era um juízo. Acabou aqui, não tem mais oportunidade. O que eu fiz com vocês, eu não fiz com outra nação. O que eu investi em vocês, eu não investi em nenhuma outra nação. Deus fez o melhor que ele tinha para que Israel fosse essa estrutura, esta força atrativa do mundo para ele. Não é em vão que o mesmo profeta, nada é coincidência. O mesmo profeta, ele profetiza e ele revela a geografia de Israel. Onde Israel está hoje geograficamente? Foi apresentado aqui os 5 continentes. Israel está no centro, no meio. E Isaías profetizou que Deus, aleluia, colocou Jerusalém no centro da terra. Aleluia. Exatamente para que fosse a referência. Ninguém poderia dizer assim: eu não sei onde Israel está, porque de qualquer lugar do continente africano, continente asiático, a Oceania, a Europa, qualquer lugar do mundo contemplaria a glória de Deus que estava em Israel. Aleluia. Mas Israel falhou. Diga, Israel falhou. Então ele estabelece esse cântico. Nesse período Israel se divide em 2 partes: reino do norte, reino do sul. Se um
só povo não cumpriu o propósito, imagina agora um povo dividido. Palavras de Jesus: uma casa dividida não subsistirá, um reino dividido não subsistirá, não cumprirá o seu propósito. Se a sua casa, a sua família, a sua vida estiver dividida, você não vai fazer nada para Deus. Se você estiver dividido em servir a Deus e não servir a Deus, você não vai servir lado algum. Jesus disse: ninguém serve a dois senhores. Quem está entendendo, gente? Amém. Aí a pergunta que surge é muito interessante. O que nós, igreja, temos a ver com esta parábola, com esse desabafo, Deus usando o profeta? Tem tudo a ver. É que Deus, Ele não desiste quando eu desisto. Deus não se frustra quando eu me frustro. Deus é bondoso, Ele é misericordioso, e Ele dá a primeira, a segunda, a terceira. Não há limite para Deus nos dar oportunidades para recomeçar. Nunca é tarde na mão de Deus para você recomeçar, para você fazer, para você reavaliar, para você recomeçar a sua vida e fazer algo diferente, algo novo para Deus. Então ele profetiza, estabelece o juízo, e todos nós sabemos que Israel não foi mais o mesmo. Mas uma coisa ele mantém de pé: o sonho. É interessante, Deus chama um homem para começar uma grande nação. Mas esta nação falha, geograficamente, politicamente falha. Então Deus, pela fé em Abraão, estabelece uma grande nação. A grande nação somos nós hoje, pela fé em Abraão, estabelecida e consolidada em Cristo Jesus pela sua morte e a sua ressurreição. E o desejo de Deus está de pé. Deus deseja que a glória dele se manifeste no nosso meio. Então há uma mudança de estratégia, mas a essência é a mesma. Fecha-se o Antigo Testamento. Da mesma forma que o livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 6, Deus não deixa de insistir para que o seu propósito seja estabelecido. Eu já vi tantas pessoas ao longo da minha vida, correndo de um lado para o outro, fazendo de tudo para que o propósito de Deus não se cumpra na vida delas. E nós cantamos uma canção que ela é muito conhecida: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Na verdade, ele vive. Mas acontece que ele não será mais o mesmo, porque há um propósito de Deus, há uma promessa de Deus, há um desejo de Deus que está de pé, que ele seja uma referência atrativa da glória de Deus para a sua vida. Queridos, então chega um novo tempo. Chega um novo tempo. Se a estratégia da missão centrípeta não funciona, que era força atrativa, então Deus muda. Se não dá certo vindo só, agora eu quero que eles... Então Deus muda de missão centrípeta para uma missão centrífuga. Quem tem máquina de lavar roupa em casa, você nunca vai esquecer disso que eu vou te falar. Eu gostaria que você, às vezes os homens não param muito, mas eu já parei e fiquei olhando para a máquina. No momento da centrifugação, você fica olhando aquele negócio, roda, 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 depois vira e roda, roda até terminar. E quando termina, para a sua felicidade, a roupa está semi-seca. A força centrífuga é uma força que expele de dentro para fora. Tudo que é água na roupa, a força centrífuga joga para fora.
cumpre o seu propósito. Então nós vemos aqui em um Novo Testamento a missão centrífuga. Então o que Deus faz? Capítulo 6 de Isaías, capítulo mais conhecido do livro. Está o profeta, o mesmo profeta. E Deus volta a insistir com o seu sonho. Mas ele muda. Ele muda de missão centrífuga para missão centrífuga. Lá estava Isaías, num certo dia da sua vida, quando ele menos espera, Deus leva ele numa visão, e nesta visão ele vê o que ele nunca tinha visto. Ele é impactado com o que ele nunca tinha sido impactado. Ele vê a glória celestial. Ele contempla a visão celestial, ao ponto de Deus permitir Isaías ver as abas das suas vestes. Meu ambiente. E o que ele faz então? Deus começa a tratar com o profeta Isaías. Ninguém vai fazer uma grande obra para Deus sem que primeiro não passe por um tratamento de Deus. O nosso pastor, o presidente, ele usa uma palavra que é um princípio bíblico para as nossas vidas. Deus não patrocina algo que já deu errado, que está dando errado. Deus não patrocina algo que está morto. Deus não patrocina algo que não está preparado. Porque tudo que Deus faz, disse Jesus, é para que Deus seja glorificado em nossas vidas. E na visão, Isaías fica todo inebriado com aquela glória. Deus trata com ele, alinha Isaías ao propósito. Ele está no meio de uma geração, a mesma geração do capítulo 5. Deus trata com ele, e no final de tudo, depois que ele recebe tamanha glória, depois que ele recebe tamanha momento sobrenatural na sua vida, sabe aquele momento que você sai do culto dizendo assim: o melhor culto da minha vida. Sabe aquele momento que você entrou em propósito com Deus e Deus foi bondoso contigo? Sabe aquele momento que você entrou em jejum, entrou em oração? Deus te visitou, Deus falou contigo, e você chega à conclusão: por que eu não aceitei a Jesus antes? Assim Isaías também, acredito eu. E depois que ele recebe tudo aquilo, talvez como alguns crentes da nossa geração, ele ficou surpreendido, porque muda de tom. Você já viu que Deus tem uma maneira, ele é sábio. Parece que Deus tem hora que ele pega um rebuçado e vai passando na nossa boca. Você sabe o que é o rebuçado de Deus? É esses momentos gloriosos na casa de Deus. É o rebuçado de Deus. Só que esse momento passou também na vida de Isaías, quando ele ouviu uma voz que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Não é vir, é ir. A igreja não é o ponto de chegada. A igreja é o ponto de partida. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías representa a igreja da atualidade. Isaías representa-nos na atualidade. Deus está querendo fazer um novo tempo em nossa geração, mas com pessoas que vão, não é com as pessoas que ficam. Deus quer fazer algo extraordinário na vida da igreja que está indo, não é a igreja que está ficando. Ele está dizendo: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me. Ele assume o seu papel.
ele assume a sua missão como igreja individual, chamado para um propósito coletivo. Quando Deus não falar contigo na individualidade, você pode ter certeza que Ele nunca vai falar na coletividade. Primeiro Deus nos visita na individualidade para nos estabelecer num propósito coletivo. Muitos vivem de ficar jogando a culpa para a igreja. É porque ele não está ouvindo Deus chamar por ele. Ele está querendo transferir para um grupo coletivo a sua missão como igreja. Mas Deus está dizendo: a quem enviarei? Ele está dizendo para você, ele está dizendo para mim. Aquilo que é para mim fazer, Deus nunca vai transferir para outro. Deus deseja que eu venha compreender isto, porque quando eu não compreendo isto, eu vou viver uma vida de insignificância nessa terra. Quem já entendeu o seu propósito de vida? Quem está cumprindo o seu propósito? Muitos entenderam, mas muitos não estão cumprindo. E chegamos então no Novo Testamento. Todos nós sabemos, resumindo, chegando à plenitude dos tempos, Deus envia Jesus. Abre o caminho com João Batista, o precursor. Mas a missão, a essência era a mesma. Fazer com que a igreja viesse ser uma referência. Nós somos a nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. O que Israel desperdiçou, Deus começou com um novo povo pela fé. A fé de um homem que ele chamou. E observa que Jesus, ele sempre trabalhou de uma forma muito simples. Jesus chega na Galileia, na Judéia, em Jerusalém, e começa a escolher pessoas. O modelo é tão interessante que Deus primeiro manda João Batista. Ele manda João Batista e a Bíblia registra que as pessoas saíam da cidade e iam ter com João Batista no deserto para ouvir ele pregar uma mensagem de um novo tempo, de uma nova fase, de uma nova missão que Deus estava estabelecendo com o seu povo. Ele estava abrindo o caminho para Jesus estabelecer a sua missão como igreja. Mas observe uma coisa. Ele chama 12 homens, treina eles, prepara eles para a sua substituição física. Ele enviaria o Espírito Santo, Consolador, para estar com eles. Mas observe que, no princípio, tudo foi algo assim que um sonho para aquele grupo. Mas chegou um momento em que o mestre começou a falar claramente que ele iria se ausentar, porque ele veio cumprir uma missão. O grito de Isaías, dizendo: eis-me aqui, Jesus, consolidor nele. Porque Isaías apenas se disponibilizou para uma missão momentânea como profeta. Ele estava representando a igreja, mas quem iria morrer na cruz? Somente Jesus. A missão estava sendo consolidada na sua morte e na sua ressurreição. Era necessário que o seu corpo todo fosse moído pelos pecados da humanidade para começar um novo tempo. Mas eu me recordo que no capítulo 14 do Evangelho de João, o discurso de Jesus muda, porque Jesus estava preparando os seus discípulos. Jesus detectou uma tristeza, uma angústia, uma saudade antecipada. E Jesus disse assim: não fiquem tristes, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Em outras palavras, estava dizendo: não se preocupe com as coisas celestiais, tudo lá está preparado. Vocês têm uma missão aqui na terra, mas é necessário que eu vá. Capítulo 16, porque se eu não for, o Consolador não virá. Capítulo 17, Jesus ora pelos discípulos, mas tem um capítulo que é como que um parêntese da biografia de Jesus.
que é o capítulo 15. Capítulo 15 é um texto conhecido. Quando Jesus, era como se Deus estivesse dizendo para ele: eu quero que você volte a fazer um novo cântico. Capítulo 5 de Isaías, eu usei ele, mas agora eu quero te usar para você falar no corpo a corpo com esses discípulos. Capítulo 15 ele diz: eu sou a videira verdadeira. Capítulo 5, uma vinha brava. Mas ele agora se posiciona: eu sou a videira verdadeira. Essa vinha tem dono, meu pai é o agricultor, é ele que cultiva esta vinha. Ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, juízo. Mas todo ramo que estando em mim der fruto, ele poda, limpa, para que dê mais fruto ainda. Jesus disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tem falado. Está lembrado da pergunta que ele faz no capítulo 5? Poderei eu ainda fazer alguma coisa pela minha vinha? Deixa eu te dizer uma coisa. A nossa geração de igreja, independente da sua localidade, independente do seu estilo, a nossa geração como igreja não pode reclamar do favor imerecido de Deus. Quando Jesus disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, a palavra é tudo que você precisa para você frutificar. Pedro e os seus companheiros pescaram a noite toda e não tiveram sucesso. Mas Jesus chegou e disse: vão novamente, lancem as redes. Pedro tenta passar para o mestre uma realidade natural. Ele diz: Senhor, nós pescamos a noite toda e nada apanhamos. Porém, sob a tua palavra, se você não obedecer a palavra de Deus, você não vai obedecer mais ninguém nessa terra. Se você não tiver a palavra de Deus como a regra infalível de fé na sua vida, você não vai cumprir a sua missão nessa terra. Jesus estabelece que no capítulo 15, ele diz assim, que os ramos estão ligados. Todos os nutrientes que você precisa para frutificar, todos os nutrientes que você precisa para fazer uma vida cristã frutífera, você já tem. Eu já tenho. Os nutrientes, a seiva, é o Espírito Santo. Nós estamos conectados na videira verdadeira. Agora, há um contrassenso aqui. E não é bíblico, é dos nossos comportamentos. Como se Jesus é, de fato, a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Como eu, conectado nele, posso produzir frutos ruins? Israel está conectado em Deus. Desejo de Deus que fosse uma produção de uvas boas, doces. Mas Israel estava conectado. A resposta é muito simples. O problema não está em Deus. O problema está nos ramos. O problema não está na videira. O problema está nos ramos, nos galhos. Eu vim aqui nesta noite, nesse princípio de tarde, final de tarde, princípio de noite, de dizer uma coisa. Tudo que Deus tinha para fazer, para você ser um ramo frutífero, Deus já fez. Pastor, mas o que é isso? Eu preciso fazer tantas coisas ainda. Não, é uma questão de alinhamento, de postura. Onde você está? Qual era a instância que você está? A questão é que Israel estava longe do propósito de Deus. E quando nós estamos longe do propósito de Deus, nós vamos produzir uvas bravas. Ou melhor, nós seremos essas uvas ácidas.
Você já viu que tem pessoas que é difícil você conviver com elas? Só mesmo por amor. Pessoas azedas, não estou falando do mundo, não. Estou falando dentro da vinha. Pessoas azedas, cheias de tantos problemas, tanto problema. Tem pessoas na igreja que você não pode fazer a seguinte pergunta: irmão, irmã, está tudo bem? Acabou o seu dia. Eu já estou me blindando nisso. Tem ovelha que eu não pergunto se está tudo bem. Eu já chego dizendo: vai melhorar, vai dar certo. Porque se for fazer essa pergunta, acabou com as emoções do pastor, acabou com a motivação do pastor. Sabe por quê? Porque ela não é má, é uma questão de postura. Ela está longe da videira, ela não está conectada, ela não está comprometida, ela não está firmada, ela não está recebendo. O problema não está na videira, a videira está dando seiva, a videira está dando nutrientes, só que eu estou desconectado, então não vou receber nada. Aí nós vamos ter esse tanto de pessoas aí. Na minha imaginação, Jesus estava dando um remédio preventivo para os discípulos, porque ele não estaria no meio deles fisicamente. E observa que eles levaram a sério a lição. Os 11 que foram fiéis até o final. E ele disse uma coisa: que haverá um ambiente de glorificação, quando ele diz a seguinte expressão: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Eu já conheci tantas pessoas que na geração delas elas foram as maiores evangelistas. Já fizeram tantas coisas, mas o fruto fiel não permaneceu. Por que não permaneceu? Eu quero orar com você nesta hora, para te dar algumas informações muito precisas. Que tipo de vinha é você? Porque Jesus disse assim, olha aqui para mim, capítulo 15, ele falou isso. Agora o capítulo 16 de Marcos, queridos, também é um texto muito simples. Marcos 16, 15, Jesus é morto, ao terceiro dia ressuscita, ele é assunto aos céus, e ele volta para um período em corpo glorificado, no meio daqueles discípulos, e a comunidade de salvos que já teriam sido consolidados e alcançados, pelo testemunho da morte e a ressurreição dele. Mas observe uma coisa, era como se ele tivesse saído de casa e voltado para relembrar alguém que ficou na casa. Quantas vezes eu já saí de casa, quando eu não voltei, eu peguei o telefone e liguei. Às vezes minha esposa sai, olha, não esqueça de desligar o fogo da panela. Está me relembrando algo muito importante, algo que eu já sei, se o fogo não for desligado no tempo certo, vai dar tudo errado. Então às vezes chega uma ligação, chega uma informação, ou até mesmo a pessoa volta para dizer algo muito importante. É assim que se interpreta Marcos 16, verso 15, ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Estava falando para quem? Para 11 representantes da igreja dos últimos dias. Estava falando para uma comunidade. Mateus capítulo 28, 19. Ele também fala algo muito importante. Ele diz: ide, fazei discípulos. 16, 15 de Marcos diz: vão e semeiem o evangelho. Mas 28, 19 de Mateus, ele está dizendo: agora voltem para fazer discípulos.
Você já viu aqueles momentos que você faz algo, você semeia na vida de alguém, daí a pouco Deus te confirma a oportunidade para você consolidar, para você trabalhar no fazer discípulos. Tem colheitas que não é sua, alguém plantou, mas a missão de consolidar é sua. Nós não escolhemos onde nós vamos nascer, mas nós escolhemos onde vamos ser edificados. Tem pessoas que entram por essa porta, divinamente guiadas pelo Espírito Santo, e chegam dizendo assim: pastor Marcelo, eu quero ser edificado aqui debaixo das suas mãos. Mas o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, o tom de Jesus também muda, porque uma igreja estava estabelecida, havia um povo ali em nome de uma promessa. Capítulo 1, verso 8 diz: mas recebereis. Porque ele havia no capítulo 16 de João feito uma promessa que o Consolador viria. Mas 1:8 ele diz assim: mas recebereis poder. Esse Espírito Santo, ele vai vir de uma forma poderosa sobre vocês, uma unção diferente sobre vocês. Mas esta unção tem um objetivo, esta unção tem um propósito. Esse renovo de poder na vida de vocês tem um propósito. Vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto em Alhandra, como Judeia, como se fosse Lisboa, ou Santarém, Samaria, já nas mediações do sul, ou norte de Portugal, onde tiver uma oportunidade. Mas ele disse ainda mais: saia, se for necessário, dos limites de Portugal, os confins da terra. Espanha já é o primeiro nível de confins da terra. Onde tiver uma necessidade, não importa o continente, Jesus estabeleceu e deu autoridade para a igreja fazer missões aqui em Alhandra e ao mesmo tempo fazer missões nas nações. E aqui está o propósito de Deus: que a igreja seja uma força centrífuga, que ela vá ao encontro, que ela renuncie a si mesma. A máquina não fica com, se a máquina ficar com água, é porque ela não está boa. Tudo que você recebe de Deus, se você fica com você, alguma coisa está errada. Jesus disse assim: que recebeste, de graça dai. Paulo disse assim: o que viste em mim, isto fazei. Fique de pé um momento. Qual é a sua decisão hoje? Você tem estado todos os dias? Está numa caminhada? Ponto a ponto? Tendo um casal de pastores maravilhosos, de Deus, ministros sobre você? Está cultivando esta vinha em Alhandra? Mas você é um galho, você é um ramo. A vinha não é jabuticaba. Jabuticaba tem frutos lá no tronco, começa no caule. Vinha não, é nos ramos. Porque essa é a visão de multiplicação. Não há limites. Não há limites. O que acontece é que nós estamos como grupos de discípulos. A nossa geração está como grupo de discípulos. O que nós estamos sujeitos a passar a qualquer momento? O que a geração de Atos infelizmente passou. Eles não atentaram para Atos 1:8. Em Atos 8, era como se Deus estivesse dizendo assim, Jesus estivesse assim: vocês não me ouviram,
A missão de vocês é centrífuga. Houve uma destruição, houve uma perseguição. Jerusalém toda foi varrida. Uma perseguição. No ano 70 depois de Cristo, todo Israel foi varrido. E houve a dispersão dos judeus para as nações. Houve, pela força, uma missão centrífuga. Eles cumpriram na íntegra a palavra de Atos 1:8. Eles nem que pela força e da misericórdia de Deus, eles tiveram que ir para as nações. Houve uma perseguição. Jerusalém naquela altura toda foi evangelizada. Todos ouviram da morte, do nascimento, da morte e da ressurreição de Jesus, o Messias enviado. Será o que está precisando para a nossa geração? Mas muitas das vezes nós analisamos de um contexto coletivo, algo muito suntuoso. A gente vê isso na individualidade da vida das pessoas. Olha aqui. Deus quer mais. Deus quer mais de mim. Deus quer mais de mim. Ele deseja que eu faça um pouco mais. Ele deseja que eu venha sair da minha zona de conforto, da minha Jerusalém. Deus deseja. Eu sempre digo, eu não sei qual é a população de Alhandra, mas Carregado é uma pequena vila com 10.000 habitantes. É o meu enorme desafio. É o meu enorme desafio, Adriano. Antes de eu fazer qualquer missão transcultural, começar dentro da minha casa, a partir da minha casa, nos meus vizinhos do meu pai, na cidade, e vai alastrando, o ramo não pode parar. O que você está esperando? Nós muitas das vezes achamos que Deus fica anotando as nossas desculpas, que Deus fica levando em conta as nossas desculpas. Por que surgiu o braço da missão transcultural? Porque Jesus disse. Por que nós fazemos missões? Por que nós estamos em outros países? Porque Jesus disse tanto. A missão da igreja é simultânea. Ela é um pássaro de duas asas. Trabalha simultaneamente. Bate asas aqui em Alhandra, mas está batendo asas agora lá na Suécia. Está batendo asas simultaneamente no Paquistão, no Nepal, na Índia, através de uma parceria com a Conexão Global. Estamos batendo asas aqui no Porto, norte de Portugal. Estamos batendo asas na Espanha, Múrcia, em Lugo. Estamos batendo asas agora na Venezuela. Eu não tenho os dados de hoje, mas todos os cultos na Venezuela, no meio do caos moral, político em que aquela nação está afundada, mas o evangelho não está preso lá. Tem uma igreja viva, cumprindo a sua missão. Sabe por que eles estão ganhando almas lá? Porque a igreja de Alhandra está batendo asas aqui também. A igreja está batendo asas na Romênia, na Bulgária, na comunidade de romenos na Inglaterra. A igreja está batendo asas no Paquistão. Esta semana, em um culto de meio de semana, indo os missionários da Conexão Global, com o qual nós temos parceria, ajudamos também esse projeto, foram alvo de pedradas. Você não sabe do privilégio. Às vezes nós não nos situamos no privilégio que nós temos. Casal de missionário começa a ser levado pedradas em pleno culto. A missionária mostra a Bíblia, leva uma pedrada, ela se defende com a Bíblia. A Bíblia fica marcada, o papel fica marcado pela marca da pedra. No Paquistão, um país com 200 milhões de habitantes, 96,28% da população é muçulmana.
O governo é muçulmano. As leis são muçulmanas. Tudo funciona. Mas tem uma igreja lá. A igreja está batendo asas lá. Mas eu fecho tudo isso. Sim, nós estamos batendo asas também na Síria. Reconstruindo casas. Para os irmãos que se converteram nos campos de refugiados, mas não tem uma casa na Síria para voltar. Foi destruída pelas bombas. Nós já estamos no 11º mês. Quase na metade do compromisso financeiro que assumimos. De reconstruir 5 casas. Das 270 casas repartidas para as igrejas de fala portuguesa. A catedral pegou 5 casas. Tem um custo para nós de 27.500 euros. Nós estamos na metade. Eu vim aqui te encorajar. Qual os seus frutos? São doces? O que você tem feito? Pastor, eu não tenho dinheiro. Então tem alguma coisa errada. Porque você tem recebido. Você tem recebido. Tem alguma coisa no cano então. Não está indo para o propósito final? O que você faz quando você abre a torneira e não tem água? Primeira coisa, você vai dar uma olhada no hidrômetro, no registro. Se acontecer alguma coisa, se está tudo bem, você vai fazer o quê? Você vai ligar na companhia. Olha, eu estou sem água. A água não chegou na sua casa. Há um problema. Se a igreja não está indo nas nações, então tem um problema. Se você não está indo agora, nesses projetos que nós estamos, com a sua oração, foi pregado aqui, com a sua oferta missionária, então tem alguma coisa errada. O que você precisa fazer? O que você precisa levar? O que você precisa fazer para você cumprir cabalmente a sua missão? E você não foi chamado para fazer o todo. Eu não fui chamado para fazer o todo. Eu fui chamado para fazer a minha parte. Deus não quer que você faça o todo. Eu vim aqui te desafiar. Desses 27.500 euros por mês, são 1.250 euros que nós mandamos para o projeto da Síria. Dividido por 50 igrejas, faça aí as contas. Não chega a 30 euros por igreja. Por igreja, queridos. Mas vou te dar uma triste notícia. Você acha normal num mês ficar 18 igrejas que não ofertou um cento para missões? Isto quer dizer que o pastor da igreja, ninguém na igreja deu nem sequer um cento para missões. 18 igrejas no meio de 50. Pastor, mas isso é uma vergonha. É mesmo? É porque tem alguém que está fora do propósito. Quando todos se unem, o propósito logo, rapidamente é alcançado. Deixa eu te dizer uma coisa. Você tem o controle das suas finanças? Você sabe o que é gasto, o que é investimento? Deixa eu te perguntar. Qual foi a sua cota de investimento para as missões? Você, o ano passado. Você sabe? Você consegue pôr isso na ponta da caneta? Eu vou te convidar a partir de hoje a você fazer isso. O ano passado, pastor Marcelo, no final de 2017, eu tive uma amarga experiência comigo mesmo. Fui fazer as contas no final do mês. Eu gastei, irmão, sem que eu não tivesse me apercebido. Eu usei a palavra gastei. Numa cadeia de restaurante aí, mais de 120 euros. Você sabe qual foi a minha reflexão? É que eu fui olhar no meu extrato. Qual era a minha contribuição para as missões durante o ano? Não há nada contra. Você pode comer o que você quiser. Você pode
fazer o entretenimento que você quiser. Mas se eu não tiver uma participação, pense nisso. Jesus disse assim: erga os olhos, levante os olhos, tira os olhos um pouquinho do seu umbigo. Fazer missões é tirar os olhos do seu umbigo. E não vai faltar quando você tira os olhos. Não é deixar de você se manter, é você repartir. Se você não pode ir, tem alguém que foi, e será frustrante para ele voltar sem cumprir a sua missão, porque a igreja não segurou a corda. Quem está nesses países agora estão no fundo do poço, e nós estamos aqui na oração com a corda na mão, com a contribuição. Nós temos os carneiros missionários. É uma estratégia de você se organizar no seu orçamento. Eu tenho meu carneiro, para que quando você chegar ao final do ano, você possa dizer assim: não, eu contribuí. Não importa o valor, você fez a sua parte. É o seu orçamento que vai te dizer. Deus vai te direcionar. Deus vai dar a provisão. Já foi distribuído os carneiros aqui, irmão? Tem carneiros. Quem quer que hoje, independente do carneiro na mão, fazer uma aliança com Deus, não é com o pastor Marcelo, não é com a missão, fazer uma aliança com Deus, de mudar a sua postura em relação à frutificação, em relação ao seu compromisso. Eu quero orar com você. Quem quer fazer isso hoje? Você vai chegar em sua casa, você vai fazer, mas você vai fazer as contas que você tem investido para as missões. Os seus filhos, você que tem filho, tem netos, qual é o testemunho que eles estão tendo de você? A sua família pode dizer assim, você pode chegar a dizer para os seus filhos: olha, esse dinheiro que nós temos aqui, nós não podemos gastar com isso, porque ele é para as missões. Você pode fazer isso. Faça alguma coisa enquanto você tem a oportunidade, porque Deus te vê como uma vinha frutífera que produz frutos bons. Frutos bons. Está aqui. Você pode, ainda dá tempo de chegar no meio do projeto, pegar um carneiro e ajudar com a obra missionária, especificamente para as casas, para que você possa fazer a diferença. Mas também você pode dar uma oferta geral para todos os projetos. 2019, seja um pai de multidões. Quando você dá uma oferta, você está sendo pai de multidões. Pega um carneiro, faça alguma coisa. Feche os seus olhos agora. Senhor, o Senhor nos chamou para esse tempo. O Senhor não nos vê apenas como um obreiro, um crente, um membro de uma igreja. O Senhor nos vê como uma vinha. Uma vinha é a tua igreja geral, mas o Senhor olha individualmente para cada um como galhos, como ramos. Senhor, vem nos alinhar nossa postura, porque muitas das vezes nós questionamos por que não está dando certo, por que esse projeto não deu certo, por que isso deu errado, por que eu não fui bem sucedido. É porque nós estamos longe, Senhor, estamos vivendo a vida sem significado. E o significado só vem quando nós estamos cumprindo os teus propósitos. Senhor, no nome de Jesus, eu oro pelo pastor Marcelo, pastora Gabi, os pastores dessa igreja. Meu Deus, eu oro pelo irmão Adriano, Senhor, a sua equipe missionária. Meu Deus, que a igreja de Alhandra, meu Deus, venha subir de degrau. Que a igreja de Alhandra, Senhor, venha marcar, Senhor, a sua geração, fazendo a missão transcultural. Pai, no nome de Jesus, porque nós no Carregado queremos fazer um pouco mais, não estamos satisfeitos, não estamos acomodados. Senhor, ainda é muito pouco, porque o Senhor tem nos dado muito. Não podemos ignorar este fato. O Senhor tem nos dado em abundância. Oh Deus, dá-nos um coração quebrantado, dá-nos um coração, Senhor, temeroso. Venha nos dar, Senhor, um coração cheio de graça, de compaixão, a olhar, Senhor, para os campos que estão brancos e não, Senhor, retroceder, não olhar dificuldades
vontade. O tempo da colheita é agora. O tempo da colheita em Alhandra é agora. Na sua adjacência é agora. O tempo da colheita nas nações é agora. Senhor, usa-me, Senhor, para esse tempo. Usa esta igreja como o Senhor nunca usou na sua história. Muda o quadro, Senhor, no ano da evangelização, que venhamos fazer a diferença numa grande colheita de almas no Ribatejo, no Festival da Amizade em maio, Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus, mudar a realidade das igrejas do Ribatejo, porque o Senhor deseja que esta vinha seja frutífera para a glória do Senhor Jesus. Graça e paz, igreja. Me foi dado a ordem de falar sobre dízimos e oferta. Vou pedir aos irmãos para abrir Malaquias 3:10, está na tela. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Irmãos, dízimo não é questão de obediência, é questão de honra, não é questão de dinheiro, é questão de honrar o Senhor. Como nós honramos os nossos pais, por que não honrar a Deus que nos botou no mundo, que nos deu a vida? Ofertas é dada de coração, de amor. E como o pastor falou aqui,